Senhorita. Hã? O que tinha que acontecer, aconteceu. Yu? Eu tô aqui. Venha aqui perto. Este homem é realmente habilidoso. Fui descuidada. Eu devia ter trazido o tio Bei ou um guarda secreto para me proteger. Mas ele provavelmente não vai me matar nesse momento. Eu vou tentar primeiro e ver até que nível ele está. Alteza, por que você me chamou? Hoje de manhã eu fui visitar o vice-ministro. Ele sente a sua falta e queria saber como a senhora está. Então achei que deveria vir perguntar. Obrigada, Alteza. Mas como poderiam ser os dias no palácio? Você tem algo no coração? A dama Shi serviu o imperador ontem à noite. E hoje de manhã se tornou concubina Shi. Alteza, o que você acha da concubina Shi? Ela é a mulher do imperador. Não me atrevo a comentar sobre. E eu? O que você acha de mim? É como observar a névoa. Não é muito claro. Vossa Alteza, por que acha isso? Concubina. Já nos conhecemos há tanto tempo. Não acha que há coisas que deveriam ser ditas claramente? Por exemplo? Por exemplo, quem você realmente é. Eu. E também quem o imperador realmente é. Quem Xie-Yonger é. O palpite se confirmou. Ele conseguiu enxergar. Através da Xie-Yonger, talvez seja porque ela deixou escapar alguma coisa. Ele conseguiu enxergar através de mim. Mas ele enxergou até ser Roldan, o verdadeiro ator consumado. É impossível. Portanto, ele só pode ser alguém que se encontra em um nível superior. Não precisa ficar tão tensa. Eu nunca tive más intenções com você. Além disso, você não consegue prever algumas coisas. Por isso, sabe ainda melhor que me escolher é a decisão mais sensata. Você já sabe de tudo isso. Então precisa do quê? Eu não vim te pedir para que faça algo. Eu vim porque eu gosto de você. Nós nem somos da mesma espécie. Nem do mesmo mundo. Como você pode gostar de mim? Isso não parece ser um impedimento. Então, você gosta dessa personagem? Caso contrário, por que eu teria te escolhido desde o começo? Por que, quando nos encontramos pela primeira vez, não revelou isso? Olha só, vou te contar algumas coisas aos poucos. Você só precisa pensar bem em relação a qual lado você deve escolher, me entendeu?
Dan, ela é mesmo tão importante assim? Você não deveria deixar os sentimentos nublarem sua cabeça. Ela é minha salvadora. E o Xiaoda? Ele não faria isso. Por quê? Porque até eu estou hesitando. E devo me aliar a ele, e assim ele sempre me escolheu com firmeza. Você é a pessoa mais corajosa e mais incrível que já conheci nessas duas vidas. Você com certeza vai rir por último e conquistar uma era de estabilidade para o país. Então, eu apoio qualquer decisão que ela tome. Inclusive ir embora. Senhor Dan! Senhor Dan! O que você veio fazer aqui? O príncipe realmente tem algo errado. Por que você acha isso? Esse livro do Xu Yao registra o plano dele com tantos detalhes. Se o Xia Robô realmente estivesse num nível mais alto, como esse livro teria caído nas nossas mãos? Suponho que ele tenha deixado descobrirmos de propósito. Que vantagem isso traria pra ele? A maneira mais fácil pra ele te derrotar é esconder tudo de nós, é claro. E mais, se ele soubesse que eu vim de outro tempo, por que não perguntou diretamente? Em vez de ficar me testando repetidas vezes. Além disso, me encontrarei com ele hoje. Quando eu disse que não somos da mesma espécie, nem do mesmo mundo, ele claramente hesitou por um instante. O que isso mostra? Mostra que a iniciativa que ele demonstra talvez venha apenas do fato de ele ter observado nossas anomalias por algum meio. Aos olhos dele, nós talvez sejamos semideuses capazes de prever o futuro, como uma espécie de visão celestial. Ele acha que nós três somos do mesmo tipo. Você, eu e a Xi Yongge? Por isso, ele não confia na Xi Yongge. E também não confia em nós. Sendo assim, quer dizer que ele é fictício. Ainda preciso pensar em um jeito de testá-lo. Ah, falando nisso, não temos que achar os estudantes? Do que você tá rindo? E você tá mandando assim na lata, que se encontraram em particular. Eu falei tanta coisa importante. E o seu foco foi só nisso? Eu ouvi tudo. Mas acho que o mais importante é... Quer comer hot pot? Tá bom, eu errei. Vamos logo comer hot pot. Vamos. Senhor Li, Sua Majestade não veio hoje para envolver todos em disputas e facções da corte. Além disso, esses parasitas com cargos sem fazer nada, inclusive na família imperial. Se morrerem, morreram. Mas que culpa tem o povo? No entanto, a situação atual já chegou a este ponto. Impostos e corveias desiguais, escribas corruptos, oficiais gananciosos por toda a parte. Nossas capacidades são limitadas, mesmo pensando em contramedidas. Uma só mão não faz barulho. Por isso precisamos da ajuda de todos. Não sou boa com palavras, não sei falar grandes verdades. Mas além de ser uma consorte do palácio, também sou uma cidadã de Daxia. Eu amo esta terra. E também quero fazer algo pelas pessoas que vivem nela. Sou tola. Por isso só posso implorar a todos que não seja por tiranos ou bruxas, mas apenas pelos pais idosos da terra natal. Por aqueles irmãos que morreram. Para que pensemos nisso com calma.
Se quiserem partir, não irei impedir. Se quiserem servir como oficiais, darei todo o meu apoio. Mesmo que não seja sob o meu comando. Eu não entendo. Por que fazer isso? Não há porquê. Apenas porque acredito que onde quer que estejam, fazendo o que quer que façam, tudo será para o bem de Dasha. Ainda que, por isso, tenham de se opor a mim. Segure firme! Joião! Levante-se! O seu final no livro não é assim! Você ainda tem uma grande vingança a cumprir! Ainda é tão jovem! Com tantas coisas que quer fazer! No livro, o seu final era estar acima de todos! Com riqueza, honra e saúde! Ofereço o corpo a um senhor esclarecido e morro pelo reino. Eu amo esta terra. E também quero fazer algo pelas pessoas daqui. Se for assim, então se realiza o grande desejo que tive na juventude. Posso perguntar à majestade se durante minha vida poderei ver rios límpidos e mares calmos, tempos de paz e colheitas fartas? Essas pessoas, com certeza, são todas do príncipe. Que frutos de uma era! Que maldade! Eu não me comparo a ele! Mas, mesmo que ele fosse um deus, eu jamais me renderia! Acaba com ele! Agora que eu me acalmei, fiquei ainda mais certa. Certa de quê? De que o príncipe Duan é fictício. Como assim? A Montanha Oeste e o Lago Leste ficam tão distantes. Se ele tivesse visão de tudo, saberia que estávamos no Lago Leste. Por que enviaria a maior parte das forças à Montanha Oeste? Para cercar nossos dublês? Ele também não tinha plena confiança. Exato. Além disso, o número de pessoas emboscadas no Lago Leste era pequeno. Claramente estavam mal preparados. Caso contrário, não teria morrido apenas um estudante. Pois é. E no Lago Leste, eles claramente não calcularam a força do tio Bei. Como você disse, matar alguém diante de nós era justamente para intimidar. Não havia razão para perder. Se disserem que até a derrota foi algo calculado, eu não acredito. Então, o príncipe com certeza não pode ser um nível mais alto do que o nosso. Ele se entregou. Droga. O que foi? Pode não ter sido só ele a se entregar. Quem mais? Aquele seu grito talvez tenha exposto você para ele. Só isso? Como assim só isso? A sua segurança pessoal é a prioridade máxima. Hoje o tempo está bom e vocês me acompanhando me deixa muito feliz. Imperatriz Viúva, este arranjo floral foi preparado por mim para o banquete do Festival das Flores. São todos exemplares raríssimos. Eles simbolizam flores em plena prosperidade. Essa flor realmente é valiosa. Mas essa combinação toda junta não parece um pouco caótica? Então dê uma olhada no meu. É tudo de jasmim. O aroma é envolvente. Sinta. Jasmim de fato é perfumado. Mas visualmente não parece um pouco simples demais? Até meio modesto.
Então, Imperatriz Viúva, veja esta orquídea. Olha que linda. Ela tem um valor espiritual. Gosta? A orquídea é realmente refinada. Mas é preciso considerar o significado. Pois será colocada no Palácio Imperial. Tem que ter imponência e grandiosidade. Sim. A vida de um talento vale apenas um punhado de flores. Mas para arrancar sorrisos poderosos, exigem esforço extremo, acabando com tudo. Dama Xi, o que você preparou? Imperatriz Viúva, eu preparei peônias. Peônias? Isso não é comum demais? Não é? Você tem razão. Embora esta flor seja comum, o banquete do Festival das Flores acontece apenas uma vez por ano. Isso representa a reputação da Imperatriz Viúva. O que a Imperatriz Viúva quis dizer é que, além de considerar o valor, deve considerar o significado. E não pode parecer modesto demais. Belas peônias. Flores reunidas em abundância. Esplendor deslumbrante que domina a cidade. Peônias. De fragrâncias condensadas, revelando toda a majestade de uma era próspera. Ainda que se diga que sois delicada, suave como o orvalho, sois terna como a brisa primaveril. Ainda que se exalte tua riqueza e glória, sabes que também conheceste a pobreza. Quando a neve fria selava a poeira, em silêncio germinavam incontáveis esperanças. Quando o vento leste acariciou o rosto, espalhaste prosperidade por todo o mundo. Um trecho tão longo recitado com tanta fluidez. Essa bajulação não foi explícita demais. Ótimo poema. Usar a flor para comparar pessoas, implícito sem se exibir, Dama Xi. Você realmente carrega sabedoria e elegância no espírito. Não é à toa que o Dan gosta tanto de você. Agradeço o elogio, Imperatriz Viúva. Diferente de certas pessoas que não conseguem nem subir ao palco. Como que tudo acaba sobrando pra mim? Que banquete do festival o quê? Estão sem o que fazer e querem gastar dinheiro mesmo. Enquanto o povo mal consegue comer. Eles ainda têm disposição pra fazer essas coisas. Este não é o caminho para o palácio. Eu a vi andando de cabeça baixa por aqui. E não ousei chamá-la. Ah, por isso, Concubina então vamos. Yu? Esse palácio é tão grande. Como é que me esbarro com ele em qualquer lugar? Que azar. Alteza? Concubina. Posso tomar um pouco do seu tempo?